Bom dia. Bom, nós sempre esperamos uns minutinhos, né, para todo mundo. A gente já tem 138 pessoas na reunião. Vamos começar agora. Não é uma pauta muito extensa. É a nossa reunião mensal, mês de abril. E a gente pede mais uma vez para vocês, por favor, fecharem o áudio e as câmeras também, não é, para a reunião ficar mais. Tem áudio aberto ainda aí, mas o pessoal está fechando, né? A gente está também com todos aí de parceria acompanhando, né, o bate-papo, que é a nossa publicação durante a reunião. Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam no bate-papo, tá? A gente vai filtrando isso, tá bom? Tá com o bate-papo aberto aqui. Tá mudo? Não, acho que já. Não, isso aqui é antigo, né? A gente falou um oi mais ou menos umas 11h05 e agora a gente começa a reunião. Vamos de fato. Vamos colocar então nossa pauta. E a gente mantém o bate-papo para alguma pergunta ou um comentário, tá? Aí, só aguardar aqui você. Pede ajuda aí para os colegas de parceria, admitindo aí os que estão entrando na reunião, né? Precisa admitir um por um. Isso. E eles vão admitindo e também acompanhando o bate-papo e as perguntas, filtrando. A apresentação tá ok para vocês? Apresentação também, a gente colocou a primeira tela da apresentação, por gentileza, manter áudio, câmeras desligados, para a qualidade da reunião, e não atrapalhar durante a fala, né? Até porque muitos reclamam que a gente está falando alto aqui nessa linha, mas às vezes o som fica aí muito. Quem está com vida, acho que fica até melhor para acompanhar, né? Vamos lá, então, na pauta. Temos esses assuntos aí da pauta, turmas congeladas. Não está aparecendo slide ainda. Vamos compartilhar. Agora sim. Né? Então tá bom, perfeito. Turmas congeladas. Tem o áudio aberto ainda. Turmas congeladas, plano de trabalho, prestação de contas, prêmio mais educação e o relatório da supervisão, relatório de visitas, tá? Então, o primeiro assunto é esse, o que é previsto aí no artigo 29 da normativa 46/24, que após 31 de março, né, nós estamos, então, vivendo aqui no mês de abril, né, e nós fizemos uma comunicação com todas as unidades via um termo de congelamento ou aditamento a menor. É um termo que a DRE Campo Limpo e a unidade, o representante legal, assina, porque o artigo 29, o parágrafo 4º, fala isso, é com a anuência da organização. As turmas poderão permanecer congeladas para atendimento à demanda ou o termo de colaboração deverá ser aditado. O aditamento, vocês sabem. Então, se tem uma previsão, e com a anuência da organização, eles decidem, então, reduzir esse atendimento, né? Nós fazemos, né, o aditamento, que é, de fato, alterar esse termo para atendimento a menor. Isso. As turmas congeladas é o que nós vamos mostrar agora um exemplo, porque essa palavra congelada é um termo que nós usamos aqui em parcerias, mas ela, de fato, não aparece no EO para vocês, né? O que aparece é extinto, né? Turma extinta. Então, nós temos um caso aqui recente de uma unidade, não é? Em que estava ali com 3 turmas B1, 7 oferecidas, 7 disponíveis, ou seja, 21 vagas aí disponíveis e as crianças ainda não chegaram, além da turma 1C, né, que tinha ainda 3 disponíveis, ou seja, essa turma 1C, ela permanece aberta, não tem como congelar essa turma, ou pedir alistamento dessa turma menor, até porque as crianças vão chegando. Então, agora, essa possibilidade da 1D, 1E e 1F, nesse caso que nós fizemos essa semana, foi feito, então, o congelamento. Aparece agora
Bom dia, tudo bem? Para mim ficou mudo o áudio. Alguém silenciou. Não sabemos onde parou, Daniel, se você puder repetir. Tá bom, Acho que é melhor retomar. vamos ficar atento aqui no WhatsApp, aí o pessoal lá do setor, na verdade, me avisaram, eu que não acompanhei aqui, ficar com o WhatsApp aberto aqui. Tentar mutar apenas a pessoa que está falando, é verdade. Bom, o que nós... Vamos voltar aqui no ponto. Nós temos a tela, né, está dividida aí. No primeiro momento, 4 turmas de B1 e uma delas com 3 vagas disponíveis ainda. Essa não é congelada, essa proposta não é feita de tratamento menor nem congelamento, né? Porque está recebendo crianças ainda. Lembrando que esta turma 1C, nesse exemplo que nós estamos dando, precisa ter o professor para 3 crianças. Sim. Tá? 3, 4 ou uma criança, precisa ter o professor. Tá? E aí, o porquê nós... essa é a proposta, né, de congelar ou de estar menor. Porque vamos pensar aqui numa hipótese em que chegam 4 crianças para essa unidade nesse exemplo que está aí. Ou seja, 3 vão para a turma 1C e uma criança apenas para a turma 1D, que necessita ter o professor contratado a partir de uma turma. Então, quando a gente faz isso, a gente congela ou deixa ali como turma extinta no EOL, esse procedimento ele permite um cadastro maior de crianças antes de encaminhar para as unidades. Ou encaminhar para uma unidade do entorno que ainda tem essa vaga disponível. Então, esse é o objetivo. Não é? A gente esgotar essas vagas disponíveis nessa unidade, nas unidades do entorno, para, a partir daí, abrir as novas turmas. Bom, o que eu falei é que, de fato, vai aparecer turma extinta no EOL, ou seja, essa criança ela não vai aparecer na tela quando essa unidade de exemplo ela completar essas 3 vagas aí disponíveis, ela vai ficar sem receber criança, como se ela tivesse alcançado, né, o limite dela. E aí, o que vai acontecer? Crianças sem atendimento na região, né, que não forem encaminhadas para outras unidades, quando esgotar isso, a gente vai entrar em contato com essa unidade. Olha, vamos abrir a turma 1D. Temos aqui 3 ou 4 crianças para matricular. Dessa forma, vocês se organizam com as possíveis demissões, uma vez que o professor excedente não tem mais a garantia de pagamento desse professor excedente. Circulou um boato que ia pagar excedente, enfim, não. A previsão de pagamento de excedente, ela terminou aí em 31 de março, né? Com referência aí em abril. Tá bom? Então, a unidade de fato precisa se organizar com essa questão aí de funcionários aí a partir de 1º de abril, né? Que vocês precisam de fato ter funcionários para atendimento dessas crianças aí na tela EOL, tá? Crianças matriculadas frequentes, né? Tela EOL. Tá bom? Tem mais alguma coisa que você quiser complementar? Mas vamos ver se tem pergunta. Se aparecer pergunta, a gente... Não tem pergunta? Tá. Então, mas é isso, tá? Quem de fato tem 3 vagas por 4 precisa preencher isso para todo mundo. O nosso objetivo é esgotar essas vagas disponíveis, até porque 3 crianças, nós entendemos que o recurso, 3 crianças, fica difícil para manter o professor. Então, precisa concentrar aí para completar essas vagas. Tá? Próximo. A normativa 46 ela não foi republicada ainda. Né? A gente entende que tem algumas, principalmente o artigo 27, né? Tem algumas questões que a gente comentou que precisa ser republicado e outras alterações pequenas, não é? Mas nós temos aí o prazo de 90 dias que foi concedido para adequação do artigo 27. Então, o que a gente já falou aqui lá no comecinho, dia 3 de janeiro, nós gravamos já fizemos uma live com vocês e falamos ali houve um erro de publicação, não é? Em que aparecia o número 4 2 vezes, depois 4. Nessa reunião que a gente fez em 3 de janeiro, nós colocamos para vocês o que seria o correto e é o que vai ser publicado, tá? Então, estamos aguardando aí a publicação. De fato, a gente pede para vocês se atentarem a
esse número, né, de volantes e ADI, de acordo com aquele quadrinho que nós mandamos aí, que é o que vai ser corrigido, tá? E a gente também tem um fluxo aqui. A gente tem unidades que estão pedindo, olha, mas nós queremos manter um volante a mais. Um volante, auxiliar de cozinha, de limpeza a mais. Então, o que a gente precisa combinar aqui? Precisa seguir o fluxo. O fluxo é pedir autorização para isso. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho quem são as pessoas aqui na DRE que recebem essa documentação primeiro para encaminhar para os demais setores. Tá? Então, se a unidade, de fato, olha, nós não vamos emitir esse professor, ele vai ficar na unidade, enfim, então precisa pedir uma autorização para isso. Tá? Ou um ADI também a mais, né? Que seja mais do quadro obrigatório. Mas qualquer funcionário, ou incluir um funcionário, não é? A gente sabe que tem unidades que tem AD, que é o auxiliar de direção, ou outro um segundo coordenador. Então, qualquer alteração que for acontecer nesse quadro de RH, daquele estabelecido, né, depois do prazo de 1º de abril em diante, precisa ter esse adendo do plano de trabalho. Tá bom? O porquê que a gente fala isso para vocês? Porque lá na prestação de contas, o técnico de prestação, se ele encontrar alguma inconsistência, ele vai, de fato, apontar isso. Né? E pode ser, às vezes, até com devolução com recurso próprio. Né? Em que situação, por exemplo? Uma unidade que lá de 24 para 25 tem uma previsão e a unidade decidiu ficar com o professor a mais do que aquela previsão. Né? Então, isso aí, por isso que a gente vem falando para vocês. Então, muito cuidado com esse... Se não houver alteração, aliás, se não houver autorização para manter esse funcionário a maior, quando chegar na prestação de contas, isso será apontado pelo técnico como devolução de recurso próprio. Eu estou aqui com um comentário. Tem duas perguntas. Então, eu estou também aqui, abri um comentário. Eu acho que é a pergunta do assunto anterior ainda, né? Mas já vamos falar porque a gente vai passando para os outros assuntos. No meu caso, tenho 3 crianças na turma. Já contratei o professor, correto, porém a conta não fecha. E já tem um mês que não mais nenhuma criança. O que faço? Não vou conseguir manter por muito tempo. De fato, essa é a nossa preocupação. Por isso que nós estamos propondo, já quase todas as unidades entregaram aí essa proposta. Ou aditamento a menor ou congelamento. Quando a gente faz isso, a gente vai reduzindo as possibilidades de chegar a criança. Então, não está mais chegando e pingando uma criança em todas as unidades. Né? Dessa forma, em breve, a gente entende, a gente passou isso ano passado. Essa unidade que só tem 3 crianças na turma, como as outras do entorno estão fechando as vagas, a tendência é recebendo essas crianças aí e completando isso. Então, o objetivo desse congelamento, desse aditamento menor é isso. A gente reduziu as possibilidades, né? E a criança ser atendida, de fato, próximo à sua casa, enfim, mas uma unidade que tem essa vaga ociosa. Tá bom? Tem outra pergunta? Qual é o quadro correto que devemos seguir? O público, o publicado ou o que será corrigido? A gente já comentou sobre isso. De fato, o publicado, eu não tenho ele aqui, mas fala ali de... Artigo 27, né? 27. No volante está 1, 2, 4. Isso. 4, repete novamente. 2, 4 e 4, né? Aparece, né? De volante e de ADI, não é? Isso. Repete o 4, né? Repete o 4. E ali a gente entende que de 18 a 27, né? São isso mesmo? São 3 professores ou 3 ADIs, né? Essa é a nossa orientação. A gente entende que foi publicado, há outras questões aí para serem alteradas na normativa, por isso que está demorando um pouco mais, não é? Nada do que a gente já conversou com vocês, a gente já sabe as alterações serão feitas, né? E a gente pede para vocês, de fato, seguirem isso, tá? Sem prejuízo à unidade, à contratação, tá bom? Nessa correção da normativa, virá sobre os auxiliares de berçário? Sim, foi o que nós conversamos com a SME e sim, virá publicado o auxiliar de berçário como quadro facultativo, nós chamamos, né? Virá publicado sim. Tá? Temos 19 turmas, estamos seguindo a IN como se tivesse sido corrigida. Quadro com 3 volantes e 3 ADIs. Na visita da supervisora desse mês, fomos orientados a seguir a IN como está e contratar mais um ADI e um volante. Então, embora
é o que eu falei. De fato, a normativa foi publicada dia 30 de dezembro de 2024. Este erro não foi corrigido ainda. A gente entende que é um erro, né? Inclusive, conversamos com a SME em seguida, todas as vezes, a SME sinalizou para a gente, olha, vai ser republicado, vai ser republicado. Então, assim, na prestação de contas, não haverá prejuízo. Tá? O que a gente chama de prejuízo é desconto, devolução de recurso, se o quadro estiver com 3, tá bom? Então, de fato, a gente tem uma questão aí, mas a unidade seguindo essa ordem 2, 3, 4, até porque o erro aparece ali na questão de auxiliar, aparece volante, né? Então, a gente sabe que é um erro mesmo de digitação. Então, a gente pede para vocês seguirem, de fato, o combinado, inclusive, a SME se manifestou contra isso também. Tem alguma outra pergunta? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo, né, de solicitação. A Célia, ela é responsável ali pelo setor de celebração. Nós temos celebração, prestação e repasse. 3 setores dentro do núcleo de parcerias. A Célia, ela é responsável ali pela celebração. Quer falar um pouquinho, Célia? Falo sim. Bom dia. Vou falar um pouquinho de solicitação referente a pedido de vocês com relação a aditamento, adendo ao plano, alteração do quadro de recursos humanos, reajuste anual e algum outro tipo de solicitação que vocês venham a ter. Como vocês sabem, ainda a celebração não está no SIGEP ainda, porque no SIGEP vocês têm que alimentar o sistema. Diferentemente do processo SEI, que vocês têm que enviar toda a documentação por e-mail para nós, né, da celebração, analisar, dar uma devolutiva para vocês, contra correções ou não, e como que acontece esse fluxo aqui dentro. Vocês encaminham toda a documentação, quando é solicitada, ou por parte da DRE, ou por vocês, para o técnico da unidade, né, por exemplo, o técnico Gabriel, ele cuida de uma série de unidades, então ele encaminha o e-mail para vocês, ou vocês fazem a solicitação para ele, assim como os demais técnicos. Né? Então, essas solicitações, elas podem ser de aditamentos, adendos ao plano de trabalho. O que é esse adendo? Pode ser aumento do quadro de recursos humanos ou diminuição. Né? Quero um volante a mais, quero um auxiliar de manutenção. Então, esses adendos, eles precisam acontecer através de solicitação, através de e-mail, através de ofício, plano de trabalho atualizado. Então, a gente faz análise e depois da autorização, da aprovação, vocês podem fazer a contratação, tá, da pessoa, né, do funcionário. Uma outra coisa, às vezes vocês pedem, fazem essa solicitação e vocês não contratam. Isso vai refletir lá na prestação de contas. Tá? O que acontece? Quero um auxiliar de manutenção. E vocês não contratam imediato, depois da aprovação. Aí isso vai ocorrer um prejuízo para vocês lá na prestação de contas. O técnico vai apontar que existe um plano de trabalho, esse funcionário, e vocês não fizeram a contratação. Então, eu peço que vocês fiquem bem atentos a essa questão quando vocês pedem. Eu quero excluir. Eu não quero mais o ADM, auxiliar ADM, por exemplo. Então, vocês têm que pedir no nosso setor lá de celebração a exclusão desse funcionário. E vocês fazem a demissão e não informam a gente, vai acontecer a mesma coisa, vai refletir na prestação de contas, vocês vão ter o desconto, tá? Então, qualquer tipo de solicitação, vocês enviam por e-mail, a gente analisa e devolve para vocês. Sempre envia para o técnico, pode me copiar, tá? Para a gente poder acompanhar esses pedidos, porque às vezes o técnico ou está afastado, ou está de férias, tá? Então, a gente acaba cuidando dessa solicitação. Isso. Na verdade, assim, o que eles precisam saber, e às vezes eu pergunto isso, quem é seu técnico de celebração? Muitos não sabem. Então, assim, nós temos o técnico de celebração, a gente já fez essa apresentação lá no céu, né? Vamos lá, Leila... geralmente, Simone, a gente pede para enviar por e-mail, Gabriel, né? Os técnicos enviar para a unidade, olha, eu sou técnico dessa unidade, a partir de agora estou cuidando. Apresentação, né? A gente tem troca de técnico, às vezes, por exemplo, agora a gente está com defasagem, né, Daniel? Sim. Faltando uma pessoa. Está faltando uma pessoa, é verdade. Então, a gente redistribuiu essa carteira da pessoa que saiu e, provisoriamente, alguns técnicos estão cuidando. Mas assim que chegar uma pessoa, a gente vai passar essa carteira para essa pessoa e ela vai se apresentar
para as unidades. E, de fato, é isso que a gente fala no fluxo, porque a Célia ela deve ser também copiada em todos esses e-mails, né? Porque ela cuida ali desse setor aí de celebração. O que a gente pede é para mandar um e-mail para a pessoa correta, porque não adianta mandar um e-mail para mim direto, solicitação de reajuste anual de aluguel, por exemplo. Claro que tem um momento que eu vou me manifestar, assim como a diretora regional, só que a gente não pode receber isso de imediato, porque tem que seguir o fluxo, né? Tem que passar pelo técnico, o técnico vai encaminhar isso para a contabilidade, vai remeter para o setor de prédio. Outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. E quando a unidade faz a comunicação direto com o setor de prédios ou outro setor aqui da DRE, a gente perde isso, né? E perde esse... Tem todo o trâmite que a gente segue, né? Essa solicitação de vocês, ela passa por vários setores. Então, mas começa lá em celebração. Isso inicia... Esses pontos, né, Célia? Aditamento, adendo ao plano de trabalho, quadro de RH, solicitação. Então, isso é condutor de celebração. Essa reunião fica gravada para vocês. Né? Então, a gente até pode mandar também a apresentação no grupo que a gente tem de WhatsApp para os mantenedores, para vocês lembrarem aí desses tópicos. Né? E uma pergunta. Aditamentos para atender mais crianças, devemos encaminhar solicitação para o técnico responsável? Sim. Sim, também. Quando vocês recebem essa previsão, né? Funciona. Geralmente, a demanda ela entra em contato com vocês, encaminham a previsão, sugerindo o atendimento, onde que vocês vão analisar e assinar essa previsão. Então, vocês retornam para a demanda essa previsão, né? Falando, não, tudo bem, eu aceito. Porque quem faz toda essa análise de encaminhamentos, né, de região, é o setor de demanda. Então, a gente, com base nessa demanda existente, é que o nosso setor vai fazer aditamentos, realizar aditamentos. Mas os aditamentos, eles podem ser por vários motivos, né? Aumento, diminuição de crianças, valor de locação, e entre outros. Mas, com relação à capacidade de atendimento, começa tudo lá na demanda. Bom? E a demanda também comunica ao nosso setor de imediato essa possibilidade de atendimento, até porque, às vezes, tem alguma interferência aí lactária na unidade, enfim, a gente precisa também de caminhar junto, tá bom? Mas é importante isso, vocês saberem identificarem quem que é o técnico, quem responde hoje por celebração da unidade, tá? Então, por isso nós chamamos, às vezes, o diretor da unidade faz esse papel, o coordenador, enfim, o mantenedor. Então, tem que saber quem é o técnico da unidade de celebração, responsável é Célia, tem um técnico, e a gente vai falar de prestação de contas daqui a pouquinho também. Antes disso, tem mais uma pergunta, Matela? Do tema anterior. Qual seria a quantidade ajustada da IN 46 do quadro de volantes EAD? Você está com o quadro aí? Você quer... Não sei se a gente consegue mostrar. Sem a redução normativa. A gente pode abrir a IN. A gente fez, né, uma apresentação. A gente colocou essa apresentação já na reunião de janeiro, reunião de fevereiro. Eles conseguem ver essa tela? Sim. Tá. Então, isso é o que está publicado hoje. Né? Então, a gente abriu a normativa. Hoje está até 7 turmas, um professor volante. De 8 a 17, 2. De 18 a 29, são 3. Tá? Isso nós confirmamos com a secretaria, em reunião com todas as DREs. De 30 a 45, 4. Tá? Então, houve um erro aí de publicação. E para a ADI também é a mesma coisa. Né? Inclusive, aparece a palavra professor volante, ou seja, foi um copia e cola que acabou reproduzindo esse erro também no ADI. Tá? Até 7 turmas, um volante, de 8 a 17, 2, de 18 a 29, 3. Tá bom? Vocês não serão, sem prejuízo, tá? Para as unidades, no momento de prestação de contas, aqueles que trabalharem com esse número. Tá bom? A reunião anterior que a gente fez, a gente fala sobre isso. Inclusive o quadrinho. Nós montamos já um quadrinho rascunho, né? Mostramos um quadrinho rascunho do que será publicado. A reunião anterior, que foi dia 11 de março. Tá no YouTube aí, nosso canal. 11 de março a reunião. No mês de março a gente mostra esse quadrinho já alterado, como será. Né? Então vamos passar no próximo item, por favor. Bom, vai falar um pouquinho de prestação de contas agora e daqui a pouquinho também sobre o trabalho aí do técnico de prestação, o recebimento desse material. Isso, a gente falou também sobre esse mesmo artigo na reunião anterior, né, sobre os prazos de entrega
submissão, né, para incluir a prestação de contas no CIGEP. Então, a gente traz ele novamente, porque a gente perceber que ainda, né, algumas unidades estão tendo dificuldade em relação a essa submissão. Então, a gente até encaminhou um e-mail essa semana, referente ao prazo final, né, para submissão do primeiro trimestre de 2025, que é até 30 de abril, né, de 2025, e que solicitações de prorrogação, elas devem ser encaminhadas da prestação para análise do gestor de parcerias. Tá? Então, assim, algumas unidades perguntaram, né, referente ao início e término dos trimestres, né? Então, assim, com a publicação da instrução normativa lá no final do ano passado, no dia 30, teve uma alteração do quarto trimestre, então, ao invés de terminar no dia 20 de janeiro, ele terminou no dia 31 de janeiro, tá? E o primeiro trimestre, ele tem início agora no dia 1º de fevereiro e termina no dia 31 de março. Então, não teve uma alteração aqui, é apenas no quarto tri, tá? Então, assim, o prazo para a entrega da prestação de contas permanece o mesmo, 30 dias após o término do trimestre. Então, no caso do primeiro trimestre, o fim seria, né, 31 de março, a data limite seria 30 de abril de 2025, nesse caso, de 2025. Então, a gente pede para vocês se atentarem a essa questão, repetir novamente o que a gente falou na outra reunião, né, porque o CIGEP, ele traz, né, essa tranquilidade a mais de vocês colocarem e os documentos diariamente, semanalmente, mensalmente, né, para não deixar para o final do trimestre. Você não precisa mais juntar, as unidades não precisam mais juntar os documentos para encaminhar para a DRE, né, elas podem fazer isso num prazo menor. Então, isso facilita, né, e conforme vai fazendo, se tiver alguma dúvida, alguma, né, situação em que não esteja conseguindo conciliar alguma despesa, ou, né, teve alguma situação diferenciada que precisa de uma intervenção do técnico, já sinalizar, porque aí a gente consegue resolver a situação ali naquele momento, tá? Então, a gente pede para que vocês se atentem a esses prazos, né, de submissão, e, em especial, as notificações, porque a gente tem recebido muita solicitação das unidades para reabrir os trimestres que foram submetidos, né? E aí o técnico, ele tem um prazo também, né, seguindo a legislação, para reabrir essa prestação, para que vocês, né, atualizem ou coloquem as informações que serão corrigidas. Só que a gente tem percebido que a gente faz essa abertura do sistema, e esse prazo que a gente dá ali, que é no máximo 10 dias, as unidades não têm obedecido. Então, aí fica se pedindo, não, abre novamente, fica aquela, né, situação complicada da gente ficar o tempo inteiro reabrindo a prestação de contas que já deveria ter sido submetida, né? Então, a gente gostaria que vocês também se atentassem a esses prazos de notificação, para a gente também cumprir os prazos aqui internamente na DRE. Então, não, eu penso que agora a gente pode falar um pouquinho do fluxo. sim. Porque o técnico também ele tem que ser conhecido aí pelo mantenedor, pelo diretor, quem faz a prestação. Porque ele também é a comunicação que vai iniciar alguns processos, alguns fluxos aqui dentro da DRE. A gente tem uma tela também que vai falar sobre isso. E o que nos preocupa é esse primeiro item, manutenções e melhorias. A gente consegue abrir a portaria, o artigo 34 da portaria, por favor? Está fácil? Isso é 27, não, um pouquinho para baixo. O que a normativa, né, 46, ela fala no artigo 34. Ela fala sobre os repasses, os adicionais, né? E a gente vai ter agora... Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, é o primeiro dia útil aí de maio, uma das parcelas, né, são 4 durante o ano. Então, nos meses de março e abril, né, serão acrescidos 50%, enfim. Olha o que, além dos itens que vocês já sabem, né, para utilização preferencialmente com qualificação do quadro de recursos humanos, pagamentos das terceiras, já precisa começar a organizar isso, né? O mantenedor tem que entender as prioridades, acrescidos de demais encargos trabalhistas, rescisões, diferenças salariais, aquisição de bens permanentes, e agora vem o ponto que a gente quer chamar a atenção: execução de melhorias em suas instalações aprovadas pelo gestor de parcerias. E os outros itens, aquisição de materiais pedagógicos e gêneros alimentícios. Quando a gente fala em execução de melhorias em suas instalações, a gente fala de um fluxo que tem que acontecer passando também pelo técnico de prestação, porque é ele que vai depois verificar se essa
proposta com 3 orçamentos aprovada, ela está conciliando lá na prestação entregue. Se o orçamento aprovado foi aquele utilizado, se aquele recurso aprovado é aquele utilizado lá na apresentação da prestação. Por isso que é importante passar por ele. Então, vocês sabem que é o técnico de prestação? Precisa vencer. Temos todos os técnicos já. Os técnicos. Tem áudio aberto. E o de celebração também, como foi falado. Então, é importante vocês conhecerem. Então, o que é uma melhoria? A gente está em período de chuvas. Então, tem unidades pedindo e mandando, olha, a gente queria cobrir parte do parque, ou fazer uma cobertura, enfim, para as crianças. Tudo bem. Mande essa proposta para o técnico de prestação de contas. Então, não é para o setor de prédios, não é para mim direto, tá? Ou para a Regina, enfim. Tem gente que manda e-mail lá para a Regina pedindo coisa de prestação. Não é, gente. A gente tem um fluxo para seguir, né? E esse processo ele passa aqui na DRE pelos diversos setores. Contabilidade, prédios, alimentação, depende, supervisão, né? Então, o nosso setor faz esses encaminhamentos aqui até chegar na aprovação final, seja minha ou seja da professora Regina. O porquê é importante isso? Porque o técnico recebe, então, essa proposta de cobertura de um telhado. O que o técnico vai fazer? A gente vai acionar o núcleo de prédios, porque, de fato, há previsão também nessa normativa de que alterações no estabelecido, ou seja, vai alterar o que é estabelecido, né? Essa é a proposta. A gente celebrou o prédio de uma forma e agora tem uma proposta de alterar, que seja uma sala, ou ampliar a sala, ou uma cobertura, né? Uma alteração que vai alterar assim, a estrutura. Ainda mais se o prédio é nosso, se o prédio é indireto. Então, vocês não podem fazer um tipo de melhoria, né, sem acionar primeiro o técnico de prestação, e o processo vai passar aqui por prédios ou por outros setores, até chegar nessa aprovação. Até para ver se de fato isso pode ser feito. Nós temos uma questão aí de AVCBs que foram negados agora, porque houve aí uma cobertura maior do que a área livre de 20% que precisa ter, ou seja, foi feito esse agir na urgência, decidir na incerteza, cobriram mais do que deveria, então tem problema de IPTU depois, não é um problema de só aqui, né? De prestação, é muito maior. Muito maior. Se o prédio é nosso, o problema é nosso. A gente precisa ser o primeiro a saber de qualquer alteração. Sim. A gente tem casos de unidades que alteraram a estrutura de prédios indiretos, prédios da prefeitura. O prédio é do locador, vocês precisam também comunicar ao locador dessa proposta. Inclusive, algumas dessas propostas, elas refletem até em investimento por parte do locador, né? A gente chama de obra e reforma, que não cabe utilização de recurso público. Então, por isso que a gente precisa filtrar isso. O que é essa melhoria? É uma melhoria ou um investimento no imóvel? É uma melhoria para atender as finalidades da parceria, o atendimento às crianças. Então, a gente vai filtrar isso aqui na DRE, tá? Mas a gente pede para mandar isso para o técnico de prestação, para ele acompanhar isso. Tá bom? Eu posso estar copiado também, mas o técnico também precisa participar disso, e com os 3 orçamentos. Tá? Então, é uma das atribuições. Acho que pode voltar lá na tela, por favor. Bom, a gente já falou sobre isso, né? E a solicitação de prorrogação de prazo, né? Que foi falado. São encaminhados, né? Pelo técnico. E a gente faz isso por e-mail, né? A gente faz isso por e-mail. Por e-mail, o importante é comunicar, né? Não deixar de submeter a prestação de contas. Por quê? Qual a implicação de não submeter a uma prestação de contas? A implicação isso é recurso público, nível administrativo, como a prefeitura ela vai continuar fazendo repasses mensais para uma unidade que deixe de prestar contas. Então, isso tem um impedimento administrativo. A gente não consegue fazer isso. Tá? Então, precisa submeter essas prestações em dia ou de forma justificável e aceita aqui pelo nosso núcleo de parcerias, previsão de parcerias, para continuar recebendo esses repasses. De novo, né, a gente ressalta, qualquer dificuldade, os técnicos estão à disposição, a gente tem sala para atendimento aqui, para atendimento do SUBEP, ou qualquer situação em que vocês estejam enfrentando dificuldades com o sistema, ou com a própria prestação, está com dúvida onde coloca a documentação, pode ligar, pode entrar em contato com a gente, pode vir aqui na DRE, a gente precisa marcar, né, agendar os atendimentos, e para a gente ajudá-los nessa situação, tá bom? Tem uma pergunta aqui.
Após a submissão da prestação, qual é o prazo que o técnico tem para aprovação ou não da prestação? Aprovação ou não da prestação? A gente tem um prazo aí que fala em 15 dias, né? Que é um prazo de análise. A gente usava a palavra anterior, né? Análise formal, né? Hoje a gente está no CIGEP, é outro sistema, mas, ou seja, o técnico ele faz essa análise em um período que ele solicita aí outros documentos, né, complementares, tá bom? A gente está ainda com prestações de CIGEP de 23, né? A gente não está fazendo isso ainda de forma em tempo, né? Em tempo real. Só que não impede isso de vocês submeterem a prestação. Então, qual que é a parte de vocês? Embora estamos analisando algumas prestações de 2023, né, que é o CIGEP começou aí no segundo ou terceiro TRI de 23, não impede, ou seja, é a obrigação da organização submeter agora, 30 de abril, o trimestre, tá bom? Exatamente. É uma das obrigações. Ô, Edu, por favor, a gente tem uma live, é assim, né? Tudo. O Edu é o nosso diácono, e da Drica, por isso. Não, pode sentar. Isso. A gente vai fazer aqui, e aí você aparece, Edu. E tem um recadinho importante. Você quer colocar a tela aqui? Melhor, né? Pra gente ele se enxergar aí na tela. É estranho. O Edu está aqui nos estúdios da André Campo Limpo. Bom dia ainda, né? Bom dia. Obrigado pela presença de todos. Queridos diretores, Diretor, mantenedor, coordenador, equipe gestora. Lembrando que a prefeitura tem o programa material escolar, né? E é pelo CPF do aluno. Senhores, por gentileza, verifique lá no EOL se os cadastros estão corretos, se todas as crianças estão com o CPF do responsável lá no EOL. Por quê? Esse benefício, a família acessa esse benefício pelo CPF. Uma vez por mês, a empresa extrai esses dados do EOL e liberam esses recursos. Mensalmente, eu mando um e-mail dizendo que trocas de CPF tem que seguir aquele e-mail que eu mando. Eu mando e-mail todo final de mês. Até o dia 27 de cada mês, eu envio um e-mail dizendo troca de CPF, tem que seguir aquilo. Se tem uma troca de CPF porque houve um problema lá, né? Uma guarda mudou a guarda da criança, sei lá, não adianta só trocar no EOL. Tem que fazer a troca também pelaquela planilha que eu mando, tá? Isso só nesse momento. No próximo ano já tudo já está acertado, né? Normalmente a leitura do ano seguinte, ela acontece em novembro, né? Porque em dezembro os créditos já estão nas contas das famílias. Então, meu pedido a vocês dê uma olhadinha se todas as crianças estão com o CPF do pai, do responsável, cadastrado no EOL. Por favor, para a gente garantir que essa criança acesse esse direito que é dela. Tá certo? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi o nosso bate-papo aqui, do gente. Eu não enxergo. Por enquanto. Nem com óculos. Tá, por enquanto não apareceu nenhuma pergunta sobre o... Bom, o Edu está aqui do lado, né? Está aqui na sala aqui do gabinete. A gente, se aparecer alguma pergunta, a gente aí me chama. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa reunião. A gente... Eu parei o compartilhamento do Plínio para ele aparecer na tela. Tá bom. A gente A gente continua. vai compartilhar. Isso. Então, Então, eu acho que aqui fechou, né? Vamos passar para a nossa última tela. Próxima tela. Não menos importante é o prêmio. Eu sei que a gente combinou de falar para vocês assim que tivesse aí a notícia, não é, de como vai acontecer isso. Bom, primeiro, é claro que toda ação ela tem base, né, numa normativa. Essa normativa foi publicada o ano passado, né, na 29. Ela fala no artigo 3º, os valores concernentes ao prêmio que trata essa instrução normativa serão disponibilizados para as OSCs por meio de repasse adicional
até o mês de maio de 25. Então, o que nós informamos agora? Que não, esse repasse não vai cair no mês de abril. Tá? Isso é certo. Nós temos uma data? Temos uma data para maio já, que é o dia 15 de maio. Que dia da semana que é 15 de maio? Uma quinta-feira. Então, essa é a data que nós programamos, tá? Seguindo aí a normativa, para este recurso estar na conta das unidades. Por que é importante fazer essa conversa? Porque na conta da unidade não significa na conta do funcionário. Então, isso precisa ficar bem alinhado aí com as unidades, porque vocês precisam gerar uma folha, inclusive fala assim, folha apartada, né? A gente tem umas questões que a gente já conversou, que isso já, inclusive, submetemos o processo para consulta, né? A questão dos impostos, né? Desse recurso, né? Do IR, enfim. Então, a unidade precisa se organizar. O ano passado, foi dado um prazo de 5 dias. 5 dias úteis ainda, né? Foi um memorando da Secretaria, não lembro a data, mas foi em abril do ano passado, né? Esse ano é em maio. Então, a gente tem a data já, 15 de maio, uma quinta-feira, esse recurso estará na conta das unidades. Agora, provavelmente, é um prazo aí que vocês precisam organizar para ver quando que isso... Eu entendo que até o dia 20, né? Acho que a gente, até o dia 20, eu acho que seria um prazo razoável, vocês já sabendo disso, para organizar a contabilidade para esse recurso estar na conta. Tá bom? Tem uma pergunta para o Edu, não sei se já chegou agora ou se termina. Qual que é a pergunta? Eu posso mandar aqui para o WhatsApp para ele. Estamos recebendo perguntas quanto ao cartão de transporte para mamães e crianças, mas sim sei, podem nos repassar alguma informação? Você consegue mandar? Eu vou te copiar aí. Vamos mandar, então. Eu vou chamar o Edu aqui, cartão de transporte? Tá. Eu vou chamar o Edu. Você chama aí, Celinha. Saiu mais pergunta aí do... Por enquanto, não. O Frank está aqui com a gente também, né? Está aqui nos ajudando. Tem mais alguma pergunta aí, Frank? Frank está aqui no WhatsApp com a gente. Bom dia. Para as unidades que fecharam, tem alguma previsão de pagamento, por favor, do prêmio? Tá, o prêmio, é verdade, é outra situação. Então, quando a gente fala dia 15 de maio, o prêmio 15 de maio, ele é na conta dessas unidades que estão em funcionamento, né? Até chegar na conta do funcionário, então precisa de um prazo. Por isso que não é temeroso, né, falar que o prêmio vai ser pago dia 15. Vai ser pago dia 15 na conta da unidade. Para o funcionário pode ser dia 20. Então precisa o cuidado em dar essa notícia, né, para não criar expectativas. Até porque já havia uma expectativa aí para isso acontecer ainda no mês de abril. Tá? As unidades denunciadas e os funcionários como nós fizemos no ano passado? Fizemos como ordem de pagamento. Ou seja, foi feito um processo. Essas unidades denunciadas, elas entregaram a planilha, o cálculo, toda essa responsabilidade do artigo 6º, acho que é ao 11 dessa normativa, que cabe à organização, foi enviado planilha aqui para a DRE, com nome, conta, CPF, tudo no funcionário. E foi feito o pagamento aqui. Só que isso não tem como acontecer isso dia 15 ou até dia 20. Talvez dentro do mês de maio a gente vai conseguir realizar isso, né? O mês de maio termina no dia 30, que é uma sexta-feira, né? 31 é sábado. Tá bom? Então, essa é uma segunda parte. Então, a primeira é esse recurso na conta, né, das unidades dia 15 de maio. Depois, esse recurso na conta dos colaboradores, dos funcionários, até a gente entende que até o dia 20. E um terceiro momento, esse recurso para ser direto para os funcionários, né, no pagamento que a gente chama de aquele pagamento, ordem de pagamento, tá? Para esse funcionário. Bom, ele não... Bom, mandamos usar para ele lá. Mandou. Então tá bom. O Edu está em outro atendimento. Pode fazer as perguntas, depois ele... Tá bom, tá ótimo. No caso das funcionárias que saíram da OSC, vamos continuar fazendo o pagamento diretamente para o funcionário ou devemos repassar o valor do funcionário para a unidade atual? Mas ela saiu da OSC, ela foi transferida, como é que... A gente precisa entender o que aconteceu, né? Porque, assim, os funcionários desligados que têm direito ao prêmio, vocês vão fazer através de rescisão complementar. Agora, um funcionário que foi transferido, vocês mandaram uma planilha para a DRE. Eles recebeu, fez lá tem lá o valor. Então, ele vai transferir esse valor
correspondente àquela funcionária que estava registrada no ano anterior, né, de 2024, e esse valor, se esse funcionário foi transferido, deverá ser transferido para a unidade que ele está atualmente. Tá? Então, a gente precisa entender do que se trata, né, esse funcionário que foi desligado, tá bom? A questão do IR também, você quer falar algo? A tributação do prêmio é apenas sobre o imposto de renda, né? Ela não tem tributação de INSS, fundo de garantia, ela não faz parte, né, de férias, entra para a base de cálculo de mais nada. Apenas de imposto de renda, conforme, né, foi orientado nos anos anteriores. Então, permanece a mesma situação. Ela explicou aqui, saiu da OSC e foi contratada em outra OSC. Então, mas aí quando você mudou a planilha, ela era sua funcionária. Então, nesse caso, você vai fazer através de decisão complementar. Por quê? Quem é que vai receber esse valor? É a sua organização. Então, a sua organização vai receber o valor e vai fazer o pagamento do prêmio para essa funcionária. Tá bom? Talvez questões particulares, dá uma ligadinha que a gente explica melhor também por telefone. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta? Prêmio, outra pergunta. A gente sempre programa uma reunião de 1 hora, né? A gente começou às 11, está chegando aí meio-dia. Tem mais um slide ainda? Enquanto isso, a gente vai falando sobre as outras questões e aí, outras perguntas a gente vai responder. O slide a gente conversou um pouco sobre isso já. A normativa ela vem com algumas alterações e uma delas é uma orientação da supervisão escolar da ciência desse documento, que é um relatório de visita, é o relatório de orientação, das observações aí das metas. Então, só existe plano de trabalho porque existem as metas, são 16 metas, né, mínimas aí que vocês entenderam que né, faz parte dessa parceria, que precisa ser atendido. E esse relatório, ele é o momento, né, de orientação, de avaliação, de visita, de acompanhamento. Então, o que fala? Pode vir, Edu. Pode vir. Esse relatório precisa ter a ciência do mantenedor. Então, o diretor da escola, é por isso que nós fazemos essa reunião e convidamos o diretor, o coordenador, vocês recebem o supervisor. Né? A visita da DRE. Então, não é só o supervisor representa a DRE, a visita da DRE mensalmente. E esse relatório ele precisa ter a anuência do supervisor. O diretor não pode guardar isso com ele, não é? Precisa compartilhar e com o mantenedor, inclusive a gente pede ciência. Ali tem a assinatura do supervisor, do diretor do SEI, ou o coordenador, ou quem está respondendo pela unidade, e do mantenedor, do representante da organização. Então, é importante acompanhar. Porque quem responde pela organização, pela unidade, de fato, em termos de colaboração, né, Celinha? É o mantenedor. Então, existe uma responsabilidade aí de atendimento dessas metas, de avaliação dessa parceria a todo momento. Então, o mantenedor não pode ficar alheio a esse relatório. Ele precisa saber o que está acontecendo e nós fazemos também essa leitura em tempo real. Assim que esse relatório ele é inserido em uma plataforma que nós temos aqui pelo supervisor escolar, os nossos técnicos, aí eu falei a importância de técnicos de prestação, eles já começam a ler esse relatório e os apontamentos ali realizados. Nós começamos, então, visitas, intervenções, conversa com a unidade, conversa com o mantenedor. Então, é um documento aí que é de suma importância e todos precisam ter acesso. Diretor, coordenador, mantenedor, tá bom? A gente tem uma pergunta, Edu. Eu não sei se você... Aqui, ó. Quer abrir o bate-papo? Acho que... Pergunta. Eu não enxergo dessa... Não, mas a gente lê aqui, ó. Estamos recebendo perguntas quanto ao cartão de transporte para mamães de bebês e crianças matriculadas em C. Pode nos repassar alguma informação? Não. Não posso. E eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, esse transporte é igual o bilhete único, é igualzinho o bilhete único. A família tem que entrar lá no site... A gente consegue entrar no site? Consegue, mas Petrans? Joga aí no Google. Transporte Mãe Paulistana. Transporte Mãe Paulistana. Vale Transporte Mãe Paulistana. Isso, ó. Eles estão vendo em tempo real, né? Deixa eu só Estão vendo em tempo real. Falta compartilhar. Bom.
Compartilha. Ó, eu literalmente jogamos no Google, tá bom? Bilhete único Mãe Paulistana. Perguntas e respostas. Aí tem lá, acho que é a terceira ou a quarta pergunta. Cadê? Quem tem direito? Não. Quem tem direito, como solicitar? Tem aí, gente, eu não enxergo mais. Tem aí como solicitar? Quem tem direito, gestante, quais documentos necessários para adquirir, quanto tempo demora, tem prazo. Posso utilizar bilhete único, sobre trilha. Carregar. Não, tem uma pergunta que é como solicitar. Como bloquear, Onde adquirir o bilhete? Onde adquirir? Aí, isso. Olha só. O interessado que possui os requisitos para obter o benefício deve se dirigir a uma unidade básica de saúde e fazer o pedido. E aí aparece uma lista de consulta de endereço, né? Já aparece... Tá, então, na verdade, é uma ação da família, não é da DRE e nem da unidade escolar. Porque a família também tem que atender lá uma série de requisitos para isso. É óbvio que a criança não pode ser atendida com tag, tem uma série de requisitos. Tem que estar escrita no CAD único, tá? Então, na verdade, o que eu oriento é vocês até passarem para a família. Olha, entra no site da SP Trans, tá? Porque não é fato, né? A escola não tem gerência sobre isso. É como a família solicita o bilhete único, é parecidíssimo. E o bilhete, para eu solicitar o bilhete único, eu entro lá no site da SP Trans, tá? Então, não está na gerência da unidade escolar e nem da DRE, tá certo? Tem o link aqui também. Ok, Ninguém colocou, né? Esse aqui, Mãe Tarifa Zero, transporte gratuito para levar e buscar seu filho na creche. Exato, tá? Então tem dois. Está compartilhado isso daí? Tá. Está compartilhado? Tá bom. Então ali tem o CPF, tem um É cadastro. uma ação da família, não é uma ação nossa enquanto escola nem PT, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Mãe Paulistana é um bilhete. E Mãe Tarifa Zero. Isso. Isso. Nós mostramos as duas telas aí. Tá bom? Esse é de gestante, teve os comentários aí, tá bom. É importante, né? É bom conversar porque a gente vai aí compartilhar. Tá. Tem mais uma pergunta? O Edu está aqui. A gente pode liberar o Edu? Nosso diretor de teatro aqui. Obrigado, acho que não, né? Então, tá ok? Mas qualquer coisa, estou aqui do lado. Obrigada, Edu. Bom, tem mais algumas perguntas aqui para terminar o assunto. A reunião vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Depois entra lá no nosso canal, curte, se inscreva no canal, compartilhe. E é isso. A gente faz isso para ficar gravado mesmo, para essa reunião atingir todos que não podem assistir em tempo. Tá? Necessário trocar conta. Quem mudou de unidade tem que transferir o valor para a unidade atual? Sim, porque o pagamento vai ser pela unidade atual. Né? O pagamento, a retenção do imposto, é tudo pela unidade atual. 31/12/25, essa pergunta é importante. Estou com algumas dúvidas. Ainda é necessário trocar de conta para a movimentação bancária até o dia 31/12/2025, tudo no Banco do Brasil? Isso é normativa. Normativa. Né? Normativa. E nós já estamos... não mudou. E nós já estamos... Abril já está falando tchau, né? Sim. Então, 31/12 não está longe, né? Estamos em maio, praticamente. Então, é bom começar a movimentar isso, tá bom? A partir de quando deve contar a assinatura do representante da OSP nos termos da supervisão? Essa normativa, ela é de... A 46 é de 30 de dezembro, ou seja, o primeiro termo é o termo de fevereiro. Então, a gente pede que o mantenedor tenha acesso ao termo de fevereiro, ao termo de março, ao termo de abril. Os supervisores ainda estão aí finalizando as visitas no mês de abril. Haja vista que termina semana que vem, tá? Tem mais alguma pergunta? O link do nosso canal, o Franklin tinha colocado lá em cima. Coloca o link do canal. Todas as reuniões ficam gravadas. A gente vai subir daqui a pouquinho essa reunião também, tá? Eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta? Já estamos no nosso tempo aqui de estúdio já esgotado. 1 hora de gravação. Tá bom. Não tendo mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, então, né? Mas a gente fica à disposição sempre. Lembrando, técnico de celebração, técnico de prestação, eles são os canais aí que vocês devem fazer esses acessos aí, tá bom? A Mona Lisa é representante ali do setor de prestação, a Célia de celebração, e eu também fico à disposição aí sempre, tá bom? É isso, um ótimo restante de sexta-feira para vocês. Bom final de semana.
semana. E até a próxima.